Boa noite, queridos irmãos. Uma alegria estarmos nessa casa que nos recebe mais uma vez com tanto carinho, como a nossa irmã falou na prece de abertura. Que esses amigos, benfeitores espirituais, responsáveis pelos trabalhos dessa casa de amor, possam nos envolver desde já, para que nós possamos refletir um pouquinho sobre o tema proposto para essa noite, saúde e espiritualidade. A gente, para falar um pouquinho, sobre a questão da saúde, nós precisamos entender o que é saúde, né? E, segundo a Organização Mundial da Saúde, saúde hoje é compreendida não só como a ausência da doença, não só como a ausência da enfermidade, como muito tempo se tratou saúde, né? Por muito tempo nós considerávamos saúde não termos doenças. Isso seria saudável, seria uma pessoa saudável. A Organização Mundial da Saúde, desde 1946, ela já ampliou o seu conceito de saúde, trazendo para nós que saúde significa um estado de bem-estar físico, ou seja, orgânico, mental e social. Então, a saúde, para que a gente possa considerar uma pessoa saudável, ela tem que estar num perfeito estado de equilíbrio físico, mental e social. Nós vamos ver no decorrer do trabalho que já se está trabalhando com um quarto componente, que é também o equilíbrio espiritual. Mas nós vamos falar um pouquinho mais logo na frente no trabalho. Então, a saúde, para que nós possamos estar num perfeito equilíbrio, nós devemos abranger esses três aspectos. A veneranda Joana de Ângeles, mentora espiritual do nosso querido Divaldo, ela vai dizer que num período de transição e mudança brusca da escala dos valores convencionais, com a inevitável irrupção dos excessos geradores da anarquia, a saúde tende a ceder espaço a conflitos emocionais, desordens orgânicas e dificuldades econômicas, propiciando o surgimento de patologias complexas no homem. Por que a gente traz essa fala de Joana que parece complexa e a gente vai explicar ela um pouquinho, né? Porque ela está totalmente de acordo com aquela definição de saúde mais ampla. Hoje, há quem englobe na questão saúde a qualidade de vida. Porque imaginemos nós, como é que a pessoa pode estar saudável se ela não tem onde morar? Se ela tem dificuldades de todas as ordens, se ela está num desequilíbrio emocional. Porque essas situações todas podem acarretar mais na frente patologias. Porque vai desorganizando. O espírito está em desequilíbrio e vai desorganizando, desajustando os seus componentes celulares. Nós vamos ver essa ligação forte que há. Por que nós adoecemos? Por que nós apresentamos patologias? E aqui Joana traz algumas reflexões. Quando ela fala num período de transição, nós vivemos num mundo de provas e expiações. Estamos adentrando um mundo de regeneração. Estamos nessa transição. E é natural, nesse período, que nós apresentemos desequilíbrios de todas as ordens. Nem sempre nós estamos equilibrados. Nós temos momentos, nós muitas vezes buscamos e nós vamos ver como isso pode, como a fé, por exemplo, pode influenciar na nossa saúde. Então, quando Joana diz que esses desequilíbrios que nós ainda apresentamos, pela materialidade que nós ainda temos, pelos equívocos que nós ainda cometemos, pelos vícios que nós ainda sustentamos, tudo isso
vai dando espaço, como ela coloca ali, a conflitos emocionais. Vai desorganizando o nosso corpo físico, que é onde vai ter o efeito, né? Onde vai ter o reflexo desses desequilíbrios. E também ela coloca as dificuldades econômicas que nós ainda temos aos montes no nosso mundo. Então, tudo isso propicia um surgimento de doenças, de patologias. O que nos diz o Espiritismo, né? O Espiritismo, com o seu tríplice aspecto, né? O Espiritismo é uma filosofia, é uma doutrina que tem uma base filosófica, religiosa e, acima de tudo, também científica. Por que muito tempo, né, se teve dificuldades de se compreender o fenômeno da doença? Porque durante muito tempo a ciência e a religião andaram separadas. Ainda hoje nós presenciamos algumas pessoas da área, né, científica que não aceitam a religiosidade, não aceitam as crenças espirituais. Mas muitos cientistas já aceitam e estudam a questão, o componente espiritual, porque compreenderam, através de estudos, de pesquisas e a lei do progresso, que apenas pela ciência a gente não explica tudo. Que há outro componente que deve ser analisado. E o Espiritismo, aliando a ciência, a religião e a filosofia, nos traz entendimento e compreensão das leis que regem a vida, de quem nós somos, de onde viemos e para onde vamos. Nos traz a compreensão do que nos acontece, conforme o uso que fazemos do nosso livre-arbítrio. Então, o Espiritismo une, e unindo e esclarecendo, ele traz uma compreensão ampla do processo saúde-doença, para que nós possamos compreender melhor e nos reeducarmos. É um trabalho de reeducação que nós precisamos fazer nessa caminhada evolutiva que todos nós estamos trilhando. Então, o Espiritismo vai dizer que somos espírito. Todos nós somos um espírito criado por Deus. Estamos momentaneamente encarnados neste corpo material, mas não somos o corpo. E que entre o corpo físico e o espírito há um laço que une, que liga, que é o perispírito. Não vamos aprofundar, porque o perispírito é algo muito complexo. Dá muitas aulas, de quem frequenta os estudos da doutrina sabe que dá muitas aulas de ESD. E a gente está sempre com dúvidas. Porém, a chave do entendimento do processo saúde e doença está no entendimento dessas leis, no entendimento do perispírito. Então, nessa figura que nós temos aqui, ilustra para nós o que o Espiritismo explica sobre a ação do espírito. O que diz naquela figura? O espírito é a inteligência, é quem pensa, é quem deseja, é quem cria, é o espírito. Então, o espírito quer, ele deseja algo. O perispírito, que é o corpo espiritual, transmite ao corpo físico, que executa.
Vamos pegar um exemplo, só para ficar um pouco mais claro. Pegando um exemplo de quem, por exemplo, fuma, né? O espírito deseja, ele quer fumar. Transmite esse desejo ao perispírito, que manda a ordem para o corpo executa. Então, pegando um outro exemplo, o espírito deseja fazer atividade física, ele quer, ele sabe que é importante, ele é a inteligência. Ele precisa se exercitar, estar em movimento. Transmite esse desejo ao perispírito que passa para o corpo executar. Estamos falando de espíritos encarnados. Quando o estímulo vem do exterior, o processo é inverso. Por exemplo, estou sentindo uma dor. O corpo, o estímulo vem, né? Está quente, botei a mão, senti que está quente. O corpo recebe essa impressão, transmite para o perispírito e quem sente é o espírito. Então, essa é a mecânica de funcionamento. Então, todas as doenças e patologias, elas surgem aonde? No corpo? Elas vão surgir na sede, no espírito, na alma. Divaldo diz que o espiritismo não veio para tratar as questões orgânicas. Ele veio para curar a alma e evitar os distúrbios orgânicos. Então, quando o espiritismo traz esse entendimento para nós, as coisas começam a fazer um pouco mais de sentido. É preciso que nós tratemos o nosso espírito, porque tudo procede da inteligência, da sede da inteligência, do espírito. E se nós estamos passando por alguma patologia, por alguma doença, por alguma enfermidade, estamos apenas colhendo através da lei de causa e efeito. Porque a doença é o efeito, é o que a gente enxerga, é o que a gente sente. Mas onde está a causa de tudo isso? É preciso que nós busquemos curar a causa do que nos causa a enfermidade. De todas as ordens, sejam psíquicas, emocionais, físicas, nós precisamos buscar sempre remontar a causa. Ainda Joana de Ângeles, nos esclarecendo, ela vai dizer que quando se vive de forma diversa a que se exterioriza, isto é, quando a gente fala uma coisa e aparenta algo que não se faz, há uma tendência a contrair algum tipo de enfermidade, porque a saúde não suporta essa duplicidade que é geradora de infortúnio. E como a gente ainda vive num mundo de provas e expiações, muitas vezes, conscientemente ou inconscientemente, nós falamos uma coisa, mas fazemos outra. Nós sabemos o que é importante para ter saúde, mas na hora de exercitar, de botar em prática, às vezes nós agimos do contrário do que a gente sabe que é necessário fazer. Então, essa é a atenção que Joana nos chama. Quando a gente vive de uma forma diferente, a gente diz uma coisa e faz outra, nós estamos aí agindo numa dualidade, numa duplicidade, que não é de acordo com a nossa essência. E isso é causa geradora de infortúnios, de enfermidades. Então ela diz, há um interrelacionamento entre a mente e o corpo, mais sério do que parece. Desse modo, ela dá a chave para a gente vencer as dificuldades. O alto amor estimula a veracidade dos atos e das palavras, sustentando a saúde ou corrigindo a doença. Então ela já diz que
a chave para que nós possamos buscar a cura das nossas dificuldades é o auto-amor. Ela até comenta que aquela passagem em que Jesus nos dá o caminho, que ele diz, faça ao outro o que gostaria que fizesse para você, é preciso que nós possamos nos amar primeiro. Porque se a gente não tiver esse auto-amor, se nós não gostarmos de nós, se nós não nos entendermos, se nós não nos conhecermos, nós não temos condições de amar o outro, de agir com amor, com caridade, com indulgência. Então é preciso que nós busquemos esse autoconhecimento e exercitar esse auto-amor. Somos seres em evolução, somos seres imperfeitos, temos as nossas dificuldades, temos os nossos vícios, sejam vícios materiais ou vícios morais, todos nós. Mas é preciso olhar de frente, encarar e buscar, através da educação e do auto-amor, essa prática que vai nos dar, com certeza, como ela disse ali, sustentar a nossa saúde, se estamos saudáveis, ou corrigir a nossa doença. É uma mudança de rota. Muitas vezes a gente vê pessoas que recebem o mesmo diagnóstico diante de uma doença. Umas conseguem se recuperar, vencer e sair mais fortalecidas daquela situação. Quem de nós já não presenciou fatos assim? Outras pessoas não conseguem vencer a dificuldade. Embora a mesma doença, o mesmo estágio, o que tem de diferente nessas pessoas? É uma reflexão. Qual é a diferença? Se organicamente é a mesma doença, pode estar no mesmo estágio, qual é o componente que vai diferenciar aqueles que se recuperaram, que venceram, daqueles que sucumbiram, que não conseguiram vencer aquela dificuldade? Hoje a ciência já está olhando para essas questões, porque puramente através da ciência materialista não se explicam casos assim. E Kardec, lá no Evangelho, ele vai nos dizer que as vicissitudes que nós passamos, elas têm duas causas, né? Ou, se a gente preferir, elas derivam de duas fontes diferentes, né? Umas têm causa na vida presente, outras fora desta vida. Então, tudo aquilo que nós não conseguimos explicar na presente encarnação tem uma causa, uma origem em outra vida, em outra encarnação nossa. Eu não gosto de dizer vida, porque a vida é uma só, é a vida do espírito. São várias encarnações, são vários estágios. Então, se a gente analisar, e Kardec nos chama a atenção nesse item, se a gente analisar com profundidade, nós vamos verificar que a maioria das nossas dificuldades estão relacionadas com atos, com ações presentes. É um alerta que Kardec nos faz. Muitas das nossas dificuldades, elas têm origem na vida presente. São atitudes nossas, são equívocos, são coisas que a gente não quer trabalhar, não quer sair da zona de conforto. Porque eu sempre fui assim, eu vou deixar para a próxima encarnação. Às vezes a gente escuta, às vezes a gente mesmo diz, isso eu vou deixar para a próxima, né? Então, a gente está plantando hoje. Tem uma área já chamada neuroteologia. Dentro dos centros de pesquisas das universidades já existe essa área, que é uma área dedicada ao estudo da resposta das regiões cerebrais em face da fé e da espiritualidade. Então, os cientistas já estão estudando as áreas do cérebro humano que são ativadas quando a pessoa tem ou não tem fé, quando ela crê em alguma coisa ou não crê em nada.
Então, estudos já são feitos e pesquisas já têm resultados afirmando que há um componente que influencia na questão saúde e doença. Pessoas que adotam práticas religiosas, isso é resultado de pesquisa, ou que mantêm alguma espiritualidade, apresentam 40% menos chance de sofrer de hipertensão, têm um sistema de defesa mais forte, são menos hospitalizadas, se recuperam mais rápido e tendem a sofrer menos de depressão quando se encontram debilitadas por enfermidades. Aí os cientistas eles querem entender o porquê. Né? Pode ser porque a pessoa tem uma compreensão maior, ela tem uma resignação, né? Ela encara as dificuldades de uma forma mais positiva. Tem uma série de fatores que podem estar relacionados. Mas o que importa é que já estamos avançando no campo da espiritualidade, aliada à ciência. Não são mais duas áreas totalmente de costas uma para a outra. Não, elas estão se encontrando. Esse é um pesquisador, né, que ele diz que práticas como a prece, a meditação e a contemplação modificam a produção de substâncias no cérebro, que tem atuação em locais como o sistema límbico, que é uma região do cérebro que controla as nossas emoções. Então, quando a gente lê o capítulo lá do Evangelho que fala da prece, e às vezes a gente, no atendimento fraterno, né, muito carinhosamente orienta o irmão, a irmã, né, a fazer o Evangelho no lar, a prática da prece, né. Às vezes a gente escuta, mas será que vai funcionar? Será que... A prece é um recurso poderoso, que quando a gente compreender o mecanismo da prece, nós vamos entender que nós estamos lidando com energias poderosas. É o nosso pensamento ligado à espiritualidade. E já tem estudos científicos nessa área. Aqui outro pesquisador, Jordan Grafman, é neurocientista e ele constatou que a nossa predisposição a ter crenças, dentre elas a religiosa. Então, nós somos programados para ter crenças, inclusive crenças religiosas. Então, tudo isso fortalece o que Kardec nos traz lá, dizendo que isso é um sentimento inato que nós trazemos. Né? Essa centelha divina que está dentro de nós. E aí, nós temos, né, esses laços que vocês devem acompanhar. Se a gente for olhar na internet lá, tem janeiro branco, maio, acho que laranja, tem outubro rosa, setembro amarelo. Cada mês a gente tem uma cor dedicada à conscientização. Por que nós temos isso ainda no nosso meio? Haverá um dia em que nós não teremos mais, porque a doença, a enfermidade, ela não fará mais parte da nossa vivência. Quando nós curarmos o nosso espírito, quando nós nos educarmos, nós não precisaremos mais nos conscientizar, mas que bom que estamos nessa fase, porque já estivemos em fases anteriores em que nem nos preocupávamos com isso. E hoje nós temos essas ações que fazem a gente lembrar e se conscientizar da importância da saúde. Ainda hoje a gente conversava, né, com todas essa situação, esses desafios que nós temos vivenciado frente à pandemia. E qual é o bem mais precioso que as pessoas hoje primam, né? É a saúde. É a gente estar saudável, é a gente estar equilibrado. Então vai chegar um dia em que o nosso planeta não vai mais precisar ter isso para a gente lembrar. Porque nós já estaremos curados das enfermidades. Divaldo conta uma história que ele teve problema cardíaco, teve morte cardíaca diagnosticada, foi dado para ele em torno de 28 ou 32 dias
em repouso, ele não iria passar disso. Lá pelos 40 e poucos anos. E o médico disse para ele, não pode fazer esforço, tem que ficar em repouso. Ficando em repouso uns 28 a 32 dias, o senhor vai sobreviver depois. E aí ele estava lá repousando. E aí, um dia, a benfeitora espiritual, Joana de Ângeles, se apresenta para ele e pergunta, o que tu está fazendo? Dele, ora, minha irmã, eu estou repousando. Repousando? Sim, estou muito mal. Né? O médico disse que não posso fazer esforço. Tu não vai hoje no trabalho mediúnico? Não, eu não posso. Qualquer esforço, né, eu posso desencarnar. E aí Joana diz para ele, eu prefiro que tu morra no trabalho do que na ociosidade daqui a pouco. E Divaldo acendeu a luzinha e foi para o trabalho mediúnico. Antes de ir, ele disse assim, mas você não está vendo que eu estou 95% morto? E ela disse, ué, qual é a vantagem? Não está falando comigo que estou 100% morta? E aí, Divaldo foi para o trabalho. Foi para o trabalho, passou o tempo, conviveu 5 anos com angina, se recuperou. E é isso que dá sentido para a nossa vida. É a gente estar no trabalho, se educando, convivendo, buscando sempre a positividade. Porque o que tem de diferente em duas pessoas que recebem o mesmo diagnóstico é a forma como a pessoa vai agir frente àquela situação. Muitos de nós, se receber um diagnóstico de algo difícil, talvez se entregue, talvez perca a esperança, talvez ache que não vai ter saída. Outros, talvez, vão movimentar a força que tem em todo o seu ser. Vão buscar alternativas, vão manter o pensamento positivo e equilibrado. Vão se reeducar, vão se conhecer e vão encontrar formas de se conduzir melhor diante daquela situação. Não é que a gente vá se curar, né? Não precise de recursos, pelo contrário, a gente precisa buscar todos os recursos necessários, tudo que está à disposição, tudo que a ciência pode nos dar. Mas se a gente buscar apenas as questões materiais, talvez elas não sejam suficientes. Porque a nossa essência é espiritual. Porque nós somos espíritos. E as necessidades que o corpo aparentemente necessita, precisa, talvez não sejam aquelas que o espírito necessita. Então, se nós estivermos passando por uma dificuldade nesse mês que nós dedicamos, especialmente à saúde masculina, no tratamento do câncer de próstata, que tem feito muitos dos nossos irmãos desencarnarem, nós possamos buscar na fonte do nosso ser o entendimento para que nós possamos vencer qualquer tipo de dificuldade, seja ela orgânica, física, espiritual, psíquica. Nós somos espíritos criados por Deus, que temos um propósito. Não estamos sozinhos. E esse entendimento é que nos dá força, coragem e esperança para enfrentar qualquer dificuldade que se apresente na nossa caminhada. Agradeço a atenção de todos, que Jesus possa envolver a cada um de nós e que possamos sair daqui levando um pouquinho mais da sua paz e do seu amor. Obrigada.